E aí galera, tudo na paz? Meu nome é Luciano Rachid e como é bom ter você por aqui. Cara, o assunto de hoje é um tanto quanto intrigante. Quantos de nós em alguma fase na vida não se perguntou sobre a existência de Deus? Então eu quero te perguntar, é possível comprovar a existência de Deus? Essa é uma das questões que tem sido muito discutida ao longo dos anos e ao longo da história. Então fica aqui comigo que nós vamos aprofundar um pouco sobre esse assunto. Faz muito tempo que se discute essa questão, até porque aquilo que é invisível ou desconhecido costuma intrigar a humanidade e dificilmente nós conseguimos dar uma resposta definitiva para essas perguntas a ponto de não haverem mais questionamentos possíveis. Há um tempo atrás, um pastor e amigo meu me deu um desafio. Nós estávamos preparando um culto para os nossos jovens e adolescentes para falar sobre fé e ciência. E ele pediu que eu comprovasse através da ciência que Deus existisse. Esse foi um desafio tremendo e eu passei vários dias refletindo sobre esse assunto. E a resposta definitiva que eu encontrei é que a ciência não podia sequer negar ou também comprovar definitivamente a existência de Deus. E existe uma razão bíblica para isso. Mas antes de te dar essa resposta, eu quero que você pense comigo aquilo que a ciência se propõe a estudar. Existe algo chamado método científico, aquilo que você estudou na escola, dos processos que são necessários para você desenvolver a ciência. E existe pelo menos 6 passos que você desenvolve no método científico. Eles são o seguinte: observação, questionamento, hipótese, experimentação, conclusão e resultado. Ele consiste em testes empíricos, coisas que podem ser testadas várias vezes e comprovadas que funcionam sempre daquela mesma forma. Quando você está fazendo ciência, você realiza testes empíricos, você realiza medidas, você realiza sondagens, e quando essas sondagens começam a se repetir muitas vezes, elas começam a estabelecer padrões e você começa a entender o funcionamento da natureza através daqueles padrões. É isso que a ciência se propõe a estudar. Diante disso, você consegue compreender que a ciência ela não explica o porquê das coisas, ela explica como as coisas funcionam. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor de física que todas as vezes que nós perguntávamos para ele: professor, por que tal coisa funciona assim? A resposta que ele dava era sempre a mesma: porque Deus quis. Logo em seguida ele falava: nós não estamos aqui para explicar o porquê, a motivação das coisas, mas nós estamos aqui para entender como. Você pode estar se perguntando por que eu tinha um professor de física na faculdade. Justamente porque a minha primeira graduação foi em física. Eu sempre fui apaixonado pelas ciências exatas e quando eu fui fazer todas aquelas minhas análises vocacionais e tudo que eu poderia prosseguir como carreira, eu fiquei apaixonado pela física e resolvi então estudar. Uma das questões mais interessantes que eu me deparei enquanto fazia faculdade é que a maioria dos meus amigos perguntavam como que eu poderia continuar acreditando em Deus mesmo estudando física. E eu ficava cada vez mais impressionado com essa pergunta, porque eu devolvia a eles uma outra pergunta: como você é capaz de não acreditar em Deus vendo tantas maravilhas e como o universo pode funcionar de uma maneira tão orquestrada se ele não tem um maestro para reger toda essa orquestra? Quanto mais física eu estudava, mais eu ficava impressionado com os detalhes de todas as coisas, com os detalhes de funcionamento de todas as coisas. Você sabia que se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, provavelmente não haveria vida, porque teríamos um clima extremamente frio? Ou se ela fosse um pouco mais próxima do Sol, também não haveria vida, porque seria um clima extremamente quente. Todas as coisas estão nos seus lugares perfeitos, e eu não consigo olhar para tudo isso e pensar que não tem um Deus trabalhando ao redor para que tudo acontecesse da forma em que acontece. Agora, voltando à análise do porquê e como, eu quero te dar um exemplo. A lei da gravitação universal foi escrita por Newton. Newton, quando escreveu essa lei, ele não tinha a intenção de entender por que a gravidade existe. Na verdade, ele queria entender como a gravidade existe. Então, através de cálculos matemáticos e de muito estudo, ele conseguiu explicar como os corpos se atraíam e como as suas massas estavam relacionadas dentro desse processo. Mas ele não explicava por que a gravidade existia. Porque justamente a resposta é: as coisas funcionam dessa maneira desde sempre. Ou porque Deus quis assim. Agora que você entendeu um pouco da proposta da ciência, você consegue compreender comigo por que ela nunca seria capaz de comprovar a existência de Deus? Porque dentro do método científico, nós já falharíamos no primeiro quesito, que é a observação.
Nós não somos capazes de ver Deus ou observar o seu funcionamento ou entender com todos os detalhes como ele anda, como ele age, como ele funciona. Nós falharíamos na observação e nós falharíamos em vários outros quesitos, como a experimentação. Não somos capazes de escrever leis que expliquem completamente o funcionamento de Deus. Tudo que nós compreendemos hoje sobre Deus é exatamente aquilo que Ele quis se revelar a nós. Ele se revela a nós através da sua palavra, que Ele deixou escrita, inspirando homens para que nos desse um manual de instruções. Ele se revela a nós também através da natureza, porque através da natureza e das coisas criadas nós vemos a assinatura de Deus, mas não conseguimos sequer explicar todas as coisas da natureza através da ciência, porque muitas delas permanecem para nós como um mistério e continuamos dia a dia nos debruçando através do método científico para conseguir entender um pouco daquilo que Deus criou e como Ele deixou todas as coisas estabelecidas. Então, a ciência não pode comprovar que Deus existe e muito menos negar a sua existência. Depois de toda essa explicação, agora eu quero te mostrar a razão bíblica para isso. E a explicação está lá em Hebreus 11, quando diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se os fatos não se veem, eles não podem ser observados pela ciência. Então a única forma de nós nos aproximarmos de Deus é através da fé. E no mesmo texto, no verso de número 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para que você se aproxime de Deus, é necessário que você creia. A ciência não pode comprovar a existência de Deus, porque se ela fosse capaz de comprovar que Deus existe, eu inviabilizaria a necessidade da fé. Porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho convicção, aquilo que os meus olhos alcançam, eu não preciso exercer a fé. Mas o texto de Hebreus 11:6 me mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu não consigo comprovar a sua existência, porque eu preciso de exercer a fé. E nesse relacionamento é necessário que eu creia em Deus. Crer é você acreditar que algo existe mesmo que você não veja, como diz o verso de número 1. Então, por isso eu não consigo comprovar que Deus existe. Eu preciso ter a convicção no meu coração. Então, a única maneira de eu me aproximar de Deus é através da fé. E quando eu tenho fé, eu acredito que Ele existe. Tá, mas agora como eu posso saber que Deus existe? A receita está lá em Salmos 34, no verso 8, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A única maneira de você saber ou conhecer a Deus é experimentando a Deus. Você precisa entrar na presença dele. Você precisa orar, você precisa buscar. Você pode entrar diante dele e falar assim: Senhor, se o Senhor existe, fala comigo. Eu já vi tantas histórias de pessoas que fizeram essa oração e receberam do Senhor o que pediram. E tiveram uma experiência com Deus e conseguiram comprovar a existência de Deus através de uma experiência com Ele. Mas para continuar andando com Ele, eles precisaram crer. É por isso que no texto lá de Efésios diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Nós precisamos da fé para receber a graça de Deus e juntamente com ela a salvação. Então, enquanto você estiver nessa vida, você vai precisar exercer a fé. Mas chegará um dia em que você não vai precisar da fé mais. É o que está escrito no texto de 1 Coríntios 13. Ora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses três é o amor. Você sabe por que o maior dos três é o amor? Porque chegará um tempo em que você não vai precisar mais exercer fé e que você não vai precisar mais usar a sua esperança. Quando você for salvo por Jesus Cristo e estiver na glória com Ele, na presença do Pai, você não vai precisar mais de fé porque você estará vendo. Quando você vê, você não precisa mais exercer fé porque aquilo tem uma prova contundente diante dos seus olhos. Você não vai precisar mais da esperança porque hoje temos a esperança de que um dia seremos salvos e viveremos eternamente com Cristo. Quando estivermos lá, a nossa esperança foi cumprida. Mas o amor, esse vai permanecer para sempre, porque nós viveremos para sempre diante da presença de Jesus. Então, para finalizar, a ciência não pode provar a existência de Deus porque ela inviabilizaria a fé.
Então exerça a sua fé e experimente uma vida sobrenatural diante da presença de Deus. Você conseguiu captar essa mensagem? Então deixa aqui nos comentários a frase "Eu creio" e vamos mostrar para o mundo o quanto existe uma comunidade forte que acredita na existência do Deus verdadeiro. E antes de você sair, eu quero pedir para você se inscrever, ativar as notificações para que você possa receber todos os nossos próximos conteúdos. Deus te abençoe, um forte abraço, por onde você for, inspire.